como nós discutimos no programa de ontem. Se você perdeu, fica a dica para você assistir aí, viu? E no programa de hoje a gente vai falar sobre um mercado que representa muito mais do que a França para o Brasil, que é o mercado chinês, já que os chineses aí, ó, em 2023 importaram 28 milhões de toneladas da soja brasileira, né? Sendo a China o principal destino. Aliás, Mato Grosso exportou 28 milhões de toneladas de soja e 61% desse total foi para a China. O dado está mais correto dessa maneira. E com mais de 50% das importações provenientes daqui do Brasil, quando a gente olha do cenário, né, de lá para cá, da China, olhando em relação ao Brasil, com mais de 50% das importações provenientes do nosso país, cerca de 90 milhões de toneladas de soja e 20 milhões de toneladas de milho são importados todos os anos pela China, reconhecendo o Brasil como seu principal parceiro estratégico. Então, o assunto de hoje é a China, essa parceria comercial entre os dois países que gera demanda e muito benefício para os dois lados. E vamos conversar também com o presidente da AproSoja Mato Grosso, Lucas Costa Beber, que vai participar conosco falando da visita que acabou de acontecer à China, mais de 10 dias intensos aí ao país asiático, a China, trazendo novidades em relação a Mato Grosso. Vamos debater o agronegócio? Eu te faço convite. Quinta-feira é dia da gente conversar com o meu querido amigo Zaid Arbid, que é advogado especialista em direito ambiental e tributação. Zaid, estava sumido, saudades de você, chega por aqui, vamos falar sobre China. Você que é um cara que entende muito aí sobre o mercado externo, né? Quando a gente fala sobre essa parceria entre os dois países, né? A gente reconhece que a China tem uma parcela grande e importante no mercado externo, né? Seja bem-vindo, boa noite. Muito boa noite, Jossan, e todos os amigos do AgroDebate. E esse é um tema muito importante, realmente, o cenário internacional e o agronegócio. Nós, da advocacia tributária e ambiental especializada no agronegócio, nós temos sempre que estar um passo à frente da situação do momento para poder prever quais vão ser as demandas jurídicas, né? E quais vão ser as questões que vão dividir interesses e direitos, tanto no cenário nacional, né, com o produtor, com as suas relações de compra de insumos, com as suas relações diretas de barter, com as suas relações de venda de grão, de pluma, né, e de semente, como também de carne, como também a venda internacional. E aí o cenário internacional ele antecipa muitos dos fenômenos que nós vamos sentir no cenário nacional no futuro. Então é como se o entendimento da política e da economia externa do agronegócio fosse o amanhã, hoje, né? Pensando na relação com o nosso cenário interno. As relações com a China, elas ditam, né, muito da relação do agronegócio. Você bem comentou, a China ela é um parceiro estratégico, essa é uma boa palavra, estratégico para a manutenção do setor. E a China representa a maior parte do mercado comprador, né, do mercado consumidor da soja produzida no Brasil. Sabemos nós que o cenário internacional do comércio desse grão, dessa oleaginosa, é dominado na produção pelos Estados Unidos e pelo Brasil, mais especificamente conseguindo aí um ranking para o Brasil e pelos Estados Unidos. Passamos os Estados Unidos. Por muito tempo, os Estados Unidos produziram mais soja que o Brasil. Mas agora, as safras recorde, seguidas de safras recordes, liderada grandemente pelo Mato Grosso, né, fez com que o Brasil superasse os Estados Unidos na exportação da soja. E a China vem ocupando cada vez mais esse consolidado local, né, de o maior comprador da soja brasileira. Então, eu endosso as suas palavras como advogado do setor do agronegócio especializado no ambiental e na tributação. Nós precisamos estar antenados no comércio internacional da soja. E a China, nesse momento, ela representa um olhar, né, que a AproSoja vem fazendo já há
há alguns anos a pessoa já faz essa excursão à China e isso eu louvo, eu acho que é uma postura muito boa. E até tenho dúvida se a China é tão especializada de produtores e uma associação que tem no Brasil que se concentra em visitar o parceiro comercial como nós temos a ProSoja. Temos idade de falar da ProSoja. Zaid, quando a gente fala da comercialização desses produtos, já me vem na cabeça a distância, né? Como que um produto brasileiro, né, vai chegar lá na Ásia, lá do outro lado do mundo, e como que isso pode ser uma vantagem, sendo que você enfrenta aí custos de exportação, enfim, são vários custos que entram. E aí, só para que a gente possa entender um pouco melhor aí a respeito de tributação, existe uma parceria, então, entre esses países e cada vez mais é importante esse estreitamento de relação para que o produto não se encareça, para que seja uma vantagem, mesmo que a gente tenha que atravessar o mundo aí para levar o nosso produto até lá? Olha, Jossan, eu poderia responder sua pergunta de diversas maneiras, né? Poderia elencar aqui quais são todos as etapas desde a produção até a produção no Brasil, os modais logísticos e até chegar lá na industrialização chinesa. Essa seria uma linha de raciocínio. A outra linha de raciocínio seria de dizer da viabilidade de um mercado asiático trazer esse produto de um mercado sul-americano. Aí a outra linha de abordagem seria as condições que tornam o Brasil essa sétima maravilha do mundo, né, em relação à produção agrícola e que faz com que a nossa condição de mercado ela seja privilegiada, como fala, né, o ditado, por natureza, né? Então essa é uma outra linha que a gente pode explorar. E a terceira com relação a essa importância, né, das parcerias comerciais. E aí eu lembro agora a vitória do Trump e a intenção dele de usar a tributação como uma barreira comercial com aqueles que ele não tem intenção de fazer exatamente uma política de pensar primeiro nos outros países. Eu falo isso porque o lema da vitória do Trump é American First, né? Primeiro os americanos, primeiro os interesses americanos. E ele tem usado a questão das barreiras comerciais através da tributação, né? Então, se fosse escolher uma dessas três para te responder, eu aleatoriamente escolheria a primeira, até para te dizer o seguinte, para fazer uma menção e fazer uma ligação quanto ao caso da Danone. De onde? A Danone mencionou que passaria a comprar soja do mercado asiático. Eu te pergunto, de onde? De onde a Danone compraria? A China, vou te dar um exemplo, um dado de China. A China tem 18% do seu território aberto por conta do agronegócio. O Brasil tem menos de 9%. Então, se a Danone pretende ser sustentável, como é que ela vai comprar de alguém que tem o dobro percentual de área aberta, considerando que a China é N vezes maior que o território brasileiro? Então, existe aí uma incongruência. O outro cenário possível de compra da Danone seria a Índia, que simplesmente tem 65% da sua área aberta para o agronegócio. Então, como é que a gente vai falar de sustentabilidade? Como é que a Danone vai defender sustentabilidade evadindo do mercado brasileiro e indo parar nos maiores, né? Não vou dizer assim do ponto de vista pejorativo, mas os maiores desbravadores ambientais para substituir o rural da vegetação por um uso alternativo ao agronegócio. Então, a conta não fecha, a narrativa não fecha. Por isso, quando a França perde no argumento, como diz, né? Você perdeu no argumento, você vai para o xingamento. É o que a gente está vendo acontecer essa semana. A França se perdeu no cenário, ela politizou muito mais do que o cenário comercial demandava, né? Um extremismo que vai voltar contra a própria França. E quando a gente fala de mercado internacional, não adianta a gente ficar igual... Porque ontem nós debatemos aqui sobre França, né? E parece que foi uma tentativa de enfiar os pés pelas mãos,
E parece que é algo que está meio bagunçado. Será que eles estão desesperados, Zaid? Sim, é que o que a gente vê assim, numa outra situação macroeconômica na Europa, a gente vê que a Europa está gradativamente saindo de um cenário de depressão, de recessão econômica, né? Recessão econômica é quando suas taxas de PIB elas crescem em dados próximos ou até inferiores a zero. Isso aconteceu com o Estado alemão, isso aconteceu com a Holanda, isso aconteceu com a França. E agora que os países eles estão melhorando, né? Taxas de juros na Europa, a gente comentou na última vez, pela primeira vez no trimestre as taxas de juros elas foram menores, elas tiveram uma redução das taxas de juros. E com isso, o consumo aumenta, né? E a capacidade do Estado francês de subsidiar a agricultura francesa vem dando mostras da sua fragilidade, né? Então, a narrativa política ela tomou espaço onde a agenda econômica e o planejamento, né, estratégico do mercado do agronegócio deveria ter sido o primeiro plano, né, do governo Macron, acabou infelizmente tomando essas proporções aí desse tipo de postura do governo francês. Quando a gente fala ainda de China, né, e essa parceria estratégica que nós estávamos mencionando, não tem como deixar de falar de uma visita recente, né, que acabou de ser concluída, uma missão aí de representantes da ProSoja, Mato Grosso, e que levou aí vários integrantes da delegação aqui de Mato Grosso, né, para estreitar laços, né, com autoridades chinesas e buscar ampliar fornecimento de soja e milho lá para o país asiático. A gente estava até falando, Zaid, antes de entrar no ar aqui, sobre diplomacia, né? E há uma diferença muito grande, parece, aí, da relação desses dois países que a gente está mencionando, França e China. E me parece que a ProSoja foi muito bem recebida lá na China, né? Foram vários locais passados, foi uma visita intensa aí de 10 dias, com membros da Associação dos Produtores de Soja e Milho do estado de Mato Grosso, com certeza muita coisa aí que pode trazer de novidade para a gente. Tem, inclusive, estreitamento de relações, aliás, estreitamento de relações para cooperação em pesquisa agrícola. Esse foi o principal objetivo, cooperação em pesquisa agrícola e aumento de produtividade. Será que a China, a gente pode considerar que ela é mais desenvolvida tecnologicamente falando? Olha, Jossan, o seu comentário sobre esse estreitamento produzido pela ProSoja em parceria com entidades chinesas, isso muito alegra, né, o setor do agronegócio mato-grossense e brasileiro. É uma iniciativa inovadora e, ao mesmo tempo, bastante pé no chão, porque se nós estamos falando com o nosso maior parceiro comercial, nada mais correto do que fazer o dever de casa, e esse dever de casa no cenário de comércio internacional, onde todas as dúvidas são legítimas de existirem, né? Nós estamos falando de vender para o outro lado do mundo, né? O mais correto seria realmente essa aproximação, né? E isso a ProSoja tem iniciado já essas tratativas, e uma felicidade muito grande de dessa vez agora já poder tratar de parcerias tecnológicas, né, em relação à produção e à destinação dessa produção brasileira à China. Tenho certeza que o governo chinês também, as instituições chinesas, né, o mercado chinês como um todo, tem todo o interesse em receber uma associação organizada, né, como é a ProSoja, uma associação com um engajamento político muito grande no Brasil e também no Mato Grosso, que é capaz de representar o setor tão bem, né, e que as decisões que forem tomadas na China nesse encontro, que elas vão poder ser representativas do futuro, né, que vai tomar o agronegócio e a produção desse grão no estado de Mato Grosso e no Brasil. E assim, do ponto de vista de tecnologia, patente, né, como a China, nos últimos 20 anos, ela teve uma capacidade de se reinventar na economia e na tecnologia. Às vezes a gente vê muito, né,
que esse estímulo, né, essa imposição quase que do conhecimento científico ter tomado as escolas, desde as crianças até as universidades chinesas, e como a tecnologia ela virou um imperativo, né? E o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento científico que está por trás de tudo isso, virou um imperativo nesses últimos 20 anos, né? Na cultura chinesa, uma cultura milenar, uma cultura que até pouco tempo atrás tinha a maior parte da sua população residindo no campo, né? Uma população rural, né? E que com essa urbanização passou a aumentar pela demanda do serviço de educação, né? E tecnologia e pesquisa. O resultado disso, né, de uma política pública consistentemente realizada, é esse grande salto para frente que a China conseguiu realizar. Eu falo essa expressão porque ela é da base da Revolução Cultural Chinesa, né? Então, em 1950, o Mao Tse-tung, o grande salto para frente, eles conseguiram realizar o grande salto para frente. E hoje eles estão no topo, né, na ponta da tecnologia do mercado de informação, do mercado de imagens satélites, né? A gente vê o Brasil fechando parcerias com a China nesse sentido, e que tudo isso venha a contribuir para a produtividade e para a eficiência do agronegócio. Ninguém melhor para falar sobre esse assunto do que ele, que acabou de retornar de lá, né? Presidente da AproSoja Mato Grosso, Lucas Costa Weber, vai falar conosco sobre essa viagem da AproSoja à China e quais foram os ganhos aí, o que foi constatado durante essa visita. Foram uma visita bem intensa de 10 dias. Então, Lucas Costa Weber volta no próximo bloco, viu, Zaid? A gente vai fazer um intervalo bem rapidinho e logo na sequência vamos conversar com o presidente da AproSoja Mato Grosso, Lucas Costa Weber. Você não sai daí que a gente volta já. O Agrodebate está de volta e o assunto de hoje é essa parceria do Brasil com China, já que será que tem muita coisa aí para ser ganhada, tem ganhos aí do Brasil? O Brasil ganha muito com isso, na verdade, né? É o que a gente vai constatar já com o nosso convidado de hoje, que é o presidente da AproSoja Mato Grosso. Mas antes, Zaid, volta aqui comigo e vamos só dar mais uma pincelada. No bloco anterior, nós falávamos sobre essa importante parceria, né, entre Brasil e China, que é uma parceria estratégica, né, que promove e beneficia muito os dois países, né? Sem dúvida. Com essa oportunidade de hoje, de nós conversarmos com o nosso presidente, Costa Weber, vai ser muito importante a gente também poder ouvir de uma testemunha ocular de como os chineses eles estão vendo essa parceria, qual é a expectativa dos chineses, das instituições chinesas, né, para essa próxima safra, para essa relação com o Brasil, que a gente sabe, como você falou, ela é uma parceria importante para os dois países. Não fosse a produção brasileira, muito provavelmente a urbanização chinesa estaria severamente comprometida, né? O consumo de carne aumenta muito com a população urbana, a gente sabe disso. As taxas de proteína animal, de consumo de proteína animal, elas são exponencialmente aumentadas com a população urbana. Então, toda essa configuração geopolítica da China, ela certamente não seria possível com as produções internas e com o consumo vindo exclusivamente dos Estados Unidos, caso o Brasil não tivesse essa relação comercial tão profícua como tem com o governo chinês, com o Estado chinês, com o mercado chinês. Certamente é uma parceria muito boa de ambos os lados, é um ganha-ganha. Então, para se juntar a nós nesse debate, se junta a mim, Jossan Zancanaro, e você, Zaid Arbide, o nosso presidente representante da AproSoja Mato Grosso, Lucas Costa Weber, acabou de retornar, né, Lucas, de uma viagem aí de 10 dias que teve muita experiência, né, lá na China. Vamos perguntar, eu já começo perguntando para você, Lucas, quais foram os resultados aí, né, que foram encontrados nessa missão, que foi bem intensa, lá no país asiático, que é o maior recebedor, né, da nossa soja e do milho também. Seja bem-vindo, obrigado por aceitar nosso convite mais uma vez a participar do Agrodebate.
Olá, Jossã, olá, Zaide, um prazer poder conversar com vocês. Né, eu vi há pouco que vocês falavam da questão da França, da União Europeia, né? A China também começa a ter essa preocupação com a parte de sustentabilidade. Então, nós sabemos aí, temos problemas aí, como a moratória da soja, agora a lei antidesmatamento, talvez por pecar lá atrás, nós não termos feito uma agenda proativa sobre a sustentabilidade na Europa, né? Nós demos espaço para que ONGs falassem por nós. E essa missão da China, eu acredito que o maior passo que nós demos foi essa agenda proativa, porque a China começa aos poucos ter um olhar sobre isso daí, algumas empresas já começam a exigir sobre sustentabilidade, então nós vamos levar de fato, mostrar o que o produtor mato-grossense faz com números, dados, também apresentar os projetos já desenvolvidos pela ProSoja Mato Grosso, como o Guardião das Águas, o Soja Legal, enfim, os nossos centros de pesquisa também, né, que não só tem o fator técnico e econômico, mas também o fator ambiental e social, porque você ajuda a desenvolver mais regiões aqui no estado, né? E também ocupar as terras, principalmente de pastagem degradada, que podem virar lavoura, é claro, tendo viabilidade econômica e aumentando a demanda. E nós temos agora também uma mudança no mercado, que é justamente a China começa a estagnar os seus volumes de importação, que cresceram de forma muito forte nos últimos anos, né? Agora ele começa a estabilizar, ou seja, a economia chinesa também, ela já está forte, porém, por outro lado, a população deixou de crescer. Então, tudo isso a gente verificou, levamos esses dados, eles acharam muito interessante e, acima de tudo, propomos lá percorremos 4 estados, conversamos com as comissões de agricultura desses estados, visitamos portos, né, e propomos tanto como parcerias, como também memorandos na questão da pesquisa científica, porque hoje nós temos, por exemplo, um estudo da Exalc que demonstra que o sistema de plantio direto adotado aqui no Mato Grosso, com o plantio da soja, a sucessão do milho, ele sequestra 1,6 toneladas. Mas para que tenha isso mais credibilidade ainda, nós propomos desenvolver pesquisas, por exemplo, nesse sentido, para que eles também possam participar e acreditar isso daí, porque nós sabemos que o outro mercado, os Estados Unidos, tanto a associação dos produtores de soja de lá, eles têm, né, a Associação dos Produtores de Soja, a Associação dos Produtores de Milho, e também tem um departamento especializado deles que é justamente para as exportações. Eles se aproveitam dessa narrativa para justamente sobrepor ao mercado brasileiro, à agricultura brasileira. Inclusive os chineses nos falaram isso, que por mais que agora a relação com o Brasil está melhor em relação aos Estados Unidos, eles preferem comprar soja dos Estados Unidos pela relação que eles têm ao longo dos anos, por eles conhecerem melhor a agricultura americana. Então, também por onde nós passamos, além de propor parcerias na parte de pesquisa, estreitar as relações comerciais, também trazer eles para conhecerem melhor os nossos sistemas de produção, nossas fazendas, e ter um diálogo com o produtor brasileiro aqui também no Brasil. Zaide, era uma dúvida tua, inclusive, né? Essas informações sobre uma associação deles, quem regula, né? E se existe uma associação tão parecida com a ProSoja, né? Você havia mencionado antes da gente entrar ao ar. Exato. Em primeiro lugar, presidente, parabéns aí pela excursão e seja bem-vindo de volta. E o que nós comentávamos era o seguinte, se assim como a ProSoja representa tão bem o setor do agro, se na China vocês chegaram, o senhor comentou sobre que foram recebidos pelas comissões dos estados, né, de agricultura, e se tem assim uma associação tão engajada como nós temos a ProSoja, né?
Nós podemos falar que nós estamos muito na frente, né? Claro que aqui os desafios são diferentes, né? Para vocês terem noção, na maioria dos estados que nós passamos lá, as propriedades de produção é de 1 hectare, meio hectare. Quando tem uma área grande é 4 hectares, e tem algumas que são comunitárias, que daí você vê máquinas de maior porte trabalhando. Então é um sistema de agricultura diferente do nosso, né? A questão do grão também, Zaid, eles prezam muito. Aqui no Brasil a classificação umidade, impureza, variado. Lá não, lá a primeira coisa que eles perguntam é qual que é o teor de proteína da região de vocês, o teor de óleo, entendeu? Eles querem, o que importa para eles é proteína. E mesmo a soja, você pega hoje Argentina, o sul do Brasil, Estados Unidos, ele tem um teor de proteína menor que aqui do Mato Grosso, né, que a gente está próximo da linha do Equador, isso favorece. E lá na China, o melhoramento genético, com o passar dos anos, ele tem andado mais para o aumento do teor de proteína ao invés de produtividade, ou seja, não interessa quantos sacos por hectare eles produzem, interessa quantos quilos de proteína eles produzem por hectare. Então, eles prezam muito, né? A gente foi em Heilongjiang, eu não lembro direito, próximo a Harbin, que é uma das principais províncias lá, a gente ficou na cidade de Harbin, e eles, é incrível como que o chinês endeusa o alimento, a soja, o tanto de subproduto que eles têm, mas sempre eles prezam pelo teor de proteína. Porém, nós temos uma barreira que é o seguinte: o chinês ainda não usa soja para consumo humano. O óleo ainda é destinado para consumo humano porque ele não acusa a transgenia, mas o farelo é 100% destinado para consumo animal. Então, nós não conseguimos ofertar ainda hoje, né, que é algo também que nós estamos trabalhando. Eles têm muita curiosidade e querem ver isso no Brasil também, porque nós já estamos nos alimentando há praticamente 20 anos de soja transgênica aqui. E eles querem ver isso também aqui no Brasil, entender, eles têm muito medo. Inclusive, eles acreditam que a transgenia é para garantir produtividade. E nós temos exemplo aí em 2001, né? Mato Grosso teve produtor que atingiu média já a 70 sacas por hectare, média de área acima de 1.000 hectares, que na época o produtor Dante de Oliveira lançou o desafio Mato Grosso, 70 sacas, e nós tivemos aí 2004, 2005 a entrada dos transgênicos, e até hoje nós não chegamos nessa meta das 70 sacas por hectare, ou seja, o que transfere produtividade é justamente germoplasma, não biotecnologia. A biotecnologia ajuda você a ter menos perdas. Aí, claro, aquele produtor que capricha menos, ele vai ter mais ganho com o convencional pelo que ele traz de proteção dentro da lavoura, mas não incremento de produtividade. Então, são coisas que para nós já está bem, nós temos esse conhecimento, e o chinês tem muita dúvida em relação a isso também. Então, mas claro, eles querem importar cada vez mais, eles são muito exigentes na questão do grão, eles querem uma proximidade maior, direta com o produtor, então tem essa preocupação de cooperativas, do produtor poder exportar direto, porém, por outro lado, nós não podemos nos iludir que da mesma maneira que eles querem estar mais próximo para comprar mais barato, nós também queremos vender por um preço melhor. Mas uma das coisas aí, de que preocupou lá também foi eles reclamam muito da qualidade do grão brasileiro, e você bem sabe, né, que as exigências são grandes das empresas, inclusive há muitas divergências. Nós temos o projeto classificador legal aqui na ProSoja, e às vezes você, quando chega a nossa soja lá, todas as empresas que passamos, eles cobram. Então, eu não sei se está tendo algum tipo de adulteração pelas empresas, alguma coisa tem que ser investigada, porque, de fato, nós sabemos que nós não produzimos soja com aquela baixa qualidade. Então, alguma coisa está acontecendo de errado para esse soja chegar assim lá. Pode continuar, Zaid. Excelente assim, a explicação do modo técnico, né? A questão do germoplasma ser a definição do teto produtivo, e também as questões comerciais, essa preocupação ambiental que já está chegando à China. E nessa linha da preocupação ambiental, eu teria uma pergunta e também uma outra na linha do econômico, da parte comercial. Mas entrando pela questão ambiental, como a gente sabe também que, assim como o nosso grão, ele é de alta produtividade, ele é de alta qualidade, né? E isso realmente, como foi comentado, é preciso que seja investigado o que está acontecendo
nesse modal logístico até lá a China para saber a qualidade que eles têm recebido, né? Mas também, assim como o nosso grão ele é de qualidade, nós sabemos que o produtor ele é compromissado sim com a regularidade ambiental da sua propriedade. A gente sabe que aquilo que muitas vezes mancha, né, o cenário mato-grossense na comunidade internacional, muitas vezes não é representativo de uma classe, né? Então, com esse retorno dessa excursão, existiria alguma ação que a ProSoja imagina iniciar com os produtores para divulgar também essas boas práticas que são realidade já na fazenda mato-grossense? Com certeza, Zaid. Eu acho que o primeiro passo é justamente trazer eles para conhecer, entendeu? As empresas, a Comissão de Agricultura, algumas, por exemplo, Zinzal, que é uma cidade enorme, eu não lembro direito, mas tem mais de 4 milhões de habitantes, né? Só uma cidade muito bem organizada, uma cidade que tem menos de 30 anos e tem mais de 4 milhões de habitantes. Então, dá para ter uma noção do que cresce a China. Eles mesmo já nos procuraram e querem vir para cá para conhecer essa questão da produção, ver essa sustentabilidade, entender melhor a agricultura, porque eles, uma das coisas que eles não conseguem entender lá, né? Eles falam legal, mas eles não entendem o fato de nós preservarmos áreas agricultáveis, né? Quando você vai para a França, Estados Unidos, lá, quando eles falam em área de preservação, é onde a máquina não consegue trabalhar, né? Onde você não consegue plantar e colher. Então, quando você explica, então eles ficaram admirados do nosso nível nós vimos assim o quanto nós precisávamos antes ter feito essa agenda até para entender melhor, para trazer eles mais próximos, mas ainda a China, como diz, nós ainda estamos a tempo de fazer toda esse trabalho, mas nós temos que aos poucos fazer mais missões para lá também, levando essa questão ambiental. Como eu te falei, já tem empresas que começam a ter essa preocupação lá, e o jogo do mercado internacional a ser jogado é esse, né? Nós vimos ontem a declaração lá do diretor de sustentabilidade da Biov, já se aproveitando para denigrir a imagem de Mato Grosso no ambiental, ou seja, ele está criando um caos para vender uma solução. E é assim que todo o mercado internacional faz, e o Brasil sempre é o país mais atacado pelo potencial que nós temos de aumento de produção e produtividade. Você pega Mato Grosso, quando você fala que nós utilizamos 14% do nosso estado para produção de soja e ainda replicamos, né, milho, gergelim na mesma área, e você tem, se fosse um país, seria o quarto maior produtor mundial, eles ficam apavorados, porque eles veem ainda o potencial que tem o Brasil. E é aí que entra os nossos concorrentes tentando manchar a nossa imagem para justamente dificultar o nosso desenvolvimento, a nossa expansão de áreas, claro, né, Zaid? Acho que está mais do que claro, mas sempre vale repetir, respeitando o código ambiental mais restritivo do mundo que você conhece aí. Então, sem dúvida, é uma parceria. Nós temos a cultura, Zaid, do gergelim entrando agora forte aqui no estado do Mato Grosso, e a China deve abrir o mercado de importação no próximo mês. Nós visitamos o porto de Qingdao, que é o sexto maior porto do mundo e um dos maiores portos de entrada de alimentos da China. E lá entra gergelim de vários países, e por incrível que pareça, eu não vi um gergelim com a qualidade do que nós vemos o gergelim brasileiro, entendeu? E o gergelim, ele é um produto mais democrático, por quê? Porque você pode exportar por container, então, claro, que quanto mais você escalar, menores são os custos que você tem. Mas se o produtor quiser exportar um container de gergelim para a China, ele exporta. Diferente da soja, que você precisa ter volume para fechar um navio graneleiro e encaminhar para lá. Então, é uma oportunidade muito grande. Inclusive, nós já pegamos contatos de compradores, porque apesar da ProSoja ser a representante dos produtores de soja em milho, mas quem planta gergelim, planta esses feijões especiais que a China também demanda,
é produtor de soja. Então, nós também vamos passar essas informações para a Associação dos Irrigantes e Produtores de Pulse do Estado, para que eles também possam orientar os produtores e, aos poucos, ir estreitando essa parceria comercial. Olha, tá de parabéns. Ô, Zaid, deixa eu só emendar esse assunto, que a gente está falando de ações tangíveis, né, sobre o conhecimento, falar mais sobre a sustentabilidade do nosso Estado. Foi debatido também, presidente, sobre, aliás, com universidades, né, a troca de tecnologia, sobre de tecnologia. Já existe um planejamento mais tangível aí para que a gente possa entender de que maneira que vai acontecer essa troca de experiência? Todos os lugares, Jossan, que a gente passou por lá, nós expomos muito essa parte de tecnologia, né? Claro que não dá para falar tudo na pesquisa, mas explanamos para deixar aberto a eles fazerem o máximo possível de questionamento. E a própria Universidade do Nordeste, lá, a Universidade de Harbin, eles têm interesse nessa área, nessa parte de carbono, né? Claro, eles querem também, é totalmente diferente a soja, digamos assim, abrasileirada já, né? Por conta do fotoperíodo. Talvez a única soja que chegaria próximo é a do Rio Grande do Sul, mas ainda assim o fotoperíodo dela não bate, mas eles pretendem sim, tanto, né, claro que isso dentro da legalidade, de acordos, ceder genética para nós e nós para eles, para talvez você incrementar nos seus bancos para futuramente você ter resistência a doenças, trabalhar essa questão do teor de proteína, né? Já que a soja de clima temperado tem menor teor, mas lá eles têm um teor maior que nós do Mato Grosso, ou seja, além de eles terem um teor maior dos outros países temperados, eles também superaram nós em teor de proteína. Então isso é muito importante. Por outro lado, também é esse reconhecimento. E também, claro, quando a China, que é o maior importador, começa a reconhecer, outros mercados se abrem. Nós até tínhamos programado agora para o final do mês ir para Dubai, numa feira organizada pela Índia, né, em Dubai. Agora mudou para metade do próximo mês, final da segunda quinzena, que é justamente um dos fatores que nos levaria lá, é também estreitar a relação que eles pretendem começar a importar milho, abrir o mercado para milho transgênico para a Índia. Lembrando que quando a gente fala de soja transgênica para a China e milho transgênico para a Índia, não é para consumo humano, mas a Índia está iniciando um programa de produção de biocombustíveis. E aí que entra uma grande oportunidade para o mercado de milho brasileiro, né, já que nós produzimos transgênico, para eles produzirem biocombustível e usar esse milho para a produção animal. Então, nós temos que estar atentos, temos que estar conversando. Lá na feira também, nós aproveitamos muito, se vocês me permitem, eu não sei como está o nosso tempo aí, mas lá na CIIE, que é a feira, que na verdade é a maior feira de importação e exportação lá da Índia, da China, perdão, eu pude participar de um painel também falando da sustentabilidade da produção brasileira, e o governo do estado do Mato Grosso também tem que parabenizar, que ele montou um stand lá e nós tínhamos o nosso espaço dentro do stand, a Associação dos Irrigantes e também o Instituto Mato Grossense da Carne, apresentando os produtos, apresentando a qualidade do produto brasileiro e apresentando a sustentabilidade. Então, todo esforço é pouco. Nós temos que saber focar, nós temos que saber levar. Inclusive, o nosso stand do Mato Grosso dava show no stand do Brasil, em termos de representatividade, mostrar o que nós temos de melhor. O do Brasil abriu com um show de samba lá e eu tive que já no início, né, de maneira educada, ponderada, mas falar que o samba é um detalhe do Brasil, que nós temos de melhor mesmo é potencial para garantir a segurança alimentar mundial e, de fato, entregar alimentos de qualidade. Temos condições de crescer a nossa produção, expandir, principalmente aproveitando áreas de pastagens degradadas, áreas de areia, áreas de silt, através da pesquisa científica. Não é à toa que, se você pegar os dados da década de 80, a pecuária brasileira
diminuiu a área e aumentou o rebanho. Então, a pesquisa científica ajudou você ter o melhoramento genético tanto do gado quanto da pastagem, o confinamento de animais, né? E também a agricultura cada vez tecnificada. Então, nós temos condições de aumentar e oferecer alimento de qualidade e sustentável para o mundo. É isso que dá orgulho, né, do brasileiro do Mato Grossense ter uma associação como a ProSoja. Parabéns, Lucas. Zaid, tua vez. Lucas, realmente, em primeiro lugar, assim, iniciativas como essa, a gente vê que estão no próximo passo do exemplo que o produtor mato-grossense dá. O produtor mato-grossense já dá exemplo da porteira para dentro, e uma iniciativa como essa, de mostrar essa aproximação com o mercado consumidor, é a próxima página do sucesso do agronegócio mato-grossense. E você comentou bastante que estar lá na China, nesse evento, e nessa missão, a oportunidade de perceber uma mudança no cenário, né? Você comentou, percebemos mudanças tanto no cenário econômico, quanto no cenário ambiental, e aí, assim, um aspecto que também veio bastante forte na sua fala foram questões relativas à sustentabilidade, né? À segurança alimentar, e agora, pelo fim, aí já chegando na minha pergunta, a segurança energética, né? Nós sabemos que há pouco tempo atrás o governo federal ele conseguiu a sanção, né, do combustível do futuro, e que isso pode trazer um novo tempo, né, para o comércio internacional dos nossos grãos. Porque se por um lado nós percebemos, né, que a China vem passando por uma certa estabilização da demanda, né, talvez não exatamente um declínio, mas uma estabilização da demanda, população urbana nos polos já se tornando saturados. Você comentou o município aí, milhões de habitantes, né? Então a China já sabe mais ou menos o que ela vai consumir por ano, né? E por outro lado nós vemos que o Mato Grosso e o Brasil, sempre irritando as leis ambientais, nós acumulamos safra recorde atrás de safra recorde. E quando se falava simplesmente de um destino dessa produção para o consumo animal, né, a projetar para o consumo animal, existia uma possibilidade de um cenário sempre baixista, né, de preço para o ano seguinte. Você entende, Lucas, que com esse novo horizonte da segurança energética, nós vamos passar a ter estabilizações de alta no preço num curto, num médio ou num longo prazo? Como é que você vê esse cenário? É possível que a soja ela também crie um mercado interno no Brasil, assim como o milho, né? Como é que são essas relações, não só da segurança alimentar, mas também entrando a segurança energética nesses dois do foco da nossa produção agropecuária no Mato Grosso? Achei excelente a sua pergunta, Zaid. Com certeza, é a nova era da agricultura, e cabe aqui falar nós produtores, porque às vezes o cidadão comum de bem, devido até essa, digamos assim, essa doutrinação que hoje há, essa ideologia que há, fala, mas você tem que produzir alimento, né? A agricultura tem que produzir alimento e não combustível. A verdade é que os números estão aí. Hoje, uma tonelada de milho você faz 400 litros de etanol, basicamente você converte só o amido em açúcar e álcool, e o restante daquilo lá que é fibra e proteína serve para alimentação animal, né? Inclusive, nós estamos exportando DDG para outros países, não só usando para a agroindústria aqui, como exportando. E a soja também é uma grande oportunidade, inclusive os Estados Unidos, devido à guerra comercial com a China, lá que iniciou com o presidente Trump, lá atrás, na outra vez, ele já começou a mudar suas políticas para biocombustíveis, né? Então, hoje eles tentam processar o máximo no mercado interno, fazer biocombustível e óleo vegetal para consumo interno nos Estados Unidos, e esse farelo exportar para a Europa, que aí nesse jogo internacional nós perdemos, porque os Estados Unidos usam aquela narrativa que eles não desmatam. Claro, eles desmataram há mais de 100 anos tudo que eles podiam desmatar, praticamente, são poucas as áreas. Claro que nós temos que lembrar que eles não falam, e se nós levarmos pelo princípio
de vegetação nativa. Eu pude percorrer o ano passado 14 estados americanos, estados como a Dakota do Sul, por exemplo, está se convertendo áreas de pastagem nativa em lavouras. Né? A pastagem, inclusive lá nos Estados Unidos, quem cria gado a pasto tem que ser o pasto nativo, porque a pastagem nativa, as pradarias, digamos assim, por quê? Porque é o único capim que resiste à neve. Então, são paisagens lá que são nativas intactas, só tinha o gado pastando em cima, que agora estão se transformando em lavoura. Mas eu não sei como eles não consideram isso, né, como conversão de área nativa em área de agricultura. Então, o jogo é pesado, Zaid. E os Estados Unidos, por outro lado, né, só para a gente tentar, dentro da sua pergunta, contextualizar, eles nos reclamaram nessa última visita também que nós fizemos nos Estados Unidos, que o governo democrata estava também incentivando biocombustíveis, porém com essa alegação dos alimentos, de primeiro se priorizar, por exemplo, o aproveitamento de outros óleos. Então, os Estados Unidos estão importando, inclusive eles reclamaram do sebo animal brasileiro, que tem competido com o óleo de soja nos Estados Unidos, é uma das reclamações deles, e outro óleo de cozinha importado, tanto da Ásia, quanto também da Eurásia, da Europa, de outros lugares do planeta. Só que aí entra um problema. Se nós olharmos o ano passado, o país que mais desmatou no mundo é a Indonésia. E os americanos também estão reclamando que estão batizando esse óleo de cozinha usado com o óleo de palma da Indonésia, porque ele é barato. Entendeu? Então, de certa forma, a pessoa está criticando aqui no Brasil que por mais que você use um óleo de soja para adicionar no combustível e você utiliza o farelo para produzir proteína animal, produzir leite, ovo, carne, etc. O milho, a mesma coisa, você faz etanol e faz carne. Por outro lado, a Indonésia está desmatando, é o país que mais está desmatando, e estão colocando óleo de palma dentro do óleo teoricamente usado de cozinha. Então, os americanos tinham essa reclamação. Eu acredito que agora, com o governo Trump, eles vão intensificar lá. E é algo que nós temos que estar de olho. A China, por outro lado, nós temos críticas, né? Eu não quero falar mal dele, eu já pude conversar e ele compreendeu um pouco. Inclusive, é uma pessoa que sempre escuta bastante, o deputado Wilson Santos. Né? Eu acredito que por mais que a gente diverge nas ideias, nós temos que dialogar, e ele sempre tem dialogado, porque ele é um grande defensor que Mato Grosso deve industrializar. Porém, nós sabemos que o nosso maior mercado é o chinês, e a China, em hipótese alguma, quer produto industrializado. Ela quer produto in natura para industrializar lá. Então, por esse ponto, nós temos que também pensar em abrir novos mercados. Entendeu? Aí é mais um ponto que nós temos que mudar essa narrativa do ambiental para poder levar. E hoje, resumindo tudo, Zaid, nós temos o carro elétrico, né? É engraçado porque você vai na China, e mesmo na China, a maior fábrica da Tesla no mundo é na China, né? Que é uma marca americana, e tanto na China quanto na Europa, o Tesla geralmente ele é abastecido por energia elétrica gerado em grande parte por energia termoelétrica abastecido por carvão, que eu não sei se vocês lembram com a guerra da Ucrânia também, a Rússia fez um corte de gás para a Europa, então eles derrubaram também florestas nativas sobre minas de carvão para aumentar a produção de energia elétrica no inverno para ter aquecimento e também para abastecer os Teslas que eles andam lá. Então, nesse ponto, o biocombustível brasileiro, através do sistema de plantio direto, que sequestra carbono e fazendo 2 safras por ano na mesma área, é o combustível mais sustentável do mundo. E nós temos que levar essa ideia lá para fora e esse conhecimento da nossa sustentabilidade. Lucas, eu sei que o seu tempo é curto, né? E a gente já está aí com um pouco tempo, já extrapolamos o seu tempo, mas eu vou fazer uma última pergunta, que é uma dúvida minha e do Zaid. Eu e o Zaid temos a mesma dúvida, bem rapidinho. Ainda falando de mercado externo, né? Falando de guerra comercial,
essas promessas, com a eleição do Trump e com as promessas de tarifas, né, de 60%, até 60% em cima de produtos chineses aí, será que pode colaborar com essa parceria do Brasil com a China? Certeza, mas como eu falei, o chinês ele quer comprar barato, então nós temos que verificar vários aspectos. No longo prazo, com certeza isso é positivo, se ele replicar o que ele fez no primeiro governo, tem dois pontos a se considerar. Um é o fortalecimento do dólar. No longo prazo, a moeda deve se fortalecer nos Estados Unidos com as políticas dele, assim como internamente aqui no Brasil também, porque se nós observar os gastos públicos, a política fiscal e também a mudança do comando do Banco Central, tudo indica que o real deve desvalorizar internamente, o dólar se valorizar no Brasil já pelas políticas brasileiras e as políticas do Trump também valorizar. Isso é uma vantagem para a exportação, desvantagem para importar os nossos insumos, que a maioria deles são importados também. Mas no balanço final isso deve favorecer. Por outro lado, a nossa base de preço que nós sofremos lá atrás, e aí que eu falo no longo prazo, porque por mais que você força, né, se comprar a um preço mais barato, lá na frente a compra chega. Uma hora a China vai ter que comprar mais soja do Brasil e pagar mais. Mas vendo essa troca já essa vitória do Trump, né, nós vimos subir os prêmios aqui no Brasil, né, dos preços de soja nos portos, porém a base ainda dos preços continua sendo Chicago. Se tiver guerra comercial, na outra vez no início, como Chicago era a base, a China tentava ao máximo possível comprar soja barato do Brasil, em paralelo com a Bolsa de Chicago. Mas com o passar do tempo, quando vai diminuindo o estoque chinês, eles vão ter que intensificar mais as compras do Brasil e aumentar os prêmios nos portos para eles poderem se abastecer. Então, no curto prazo, eu não tenho ainda uma perspectiva que, de fato, nós podemos ter um resultado tão positivo, mas no longo prazo, sim. Até porque a China esperando, né? Nós temos que lembrar que a China já estava preparada para a vitória do Trump. Então, o dólar, quando o Trump ganhou de fato, teve uma alta só no primeiro dia e depois voltou. Por quê? Porque o mercado já estava esperando a vitória dele, ou seja, o mercado já se adequa. Hoje, né, a informação faz com que essas mudanças não sejam tão bruscas rapidamente. Lucas, ficamos muito gratos com a sua participação. Sei que o espaço é curto, tempo é corrido, então a gente fica agradecido por ter arrumado um tempo para falar com o Agrodebate sobre essa missão da ProSoja Mato Grosso com a China, que deve trazer bons resultados. Zaid, deixa o espaço aí para você também agradecer. Bom, Lucas, novamente, então, eu confirmo as palavras do Jossan, muito obrigado aí pelo espaço. Eu sei que, ainda mais voltando de uma missão dessa de 10 dias, muito importante para o agronegócio do Mato Grosso, do Brasil. Parabéns de novo ao ProSoja, que tenha vida longa, iniciativas como essa e que se multipliquem com outros países também. Se dessa oportunidade for possível também essa feira em Dubai, seria excelente. Quanto mais pudermos nos aproximar do nosso mercado comprador, tanto melhor para a produção e para o agronegócio de Mato Grosso. Parabéns de novo e muito obrigado por esse seu tempo aqui no Agrodebate. Muito obrigado, Jossan, muito obrigado, Zaid. Um prazer poder conversar com vocês. Como diz, levar de fato, né, o trabalho que estamos fazendo. Sempre eu falo, apoiados pelos produtores, porque é o produtor que dá a direção e nós temos que seguir, mas temos que enxergar adiante, né, Zaid? O mercado é muito complexo e nós temos cada vez que nos preparar. Na verdade, o que estamos fazendo, o mercado americano já faz isso há mais de 30 anos. Então, agora temos que correr atrás do prejuízo aí para não ter mais perdas, né? Agora, o importante é ser proativos e não reativos. Obrigado, pessoal. Ficamos felizes, porque eu sei que sua agenda está mais corrida depois da participação com o Danilo Gentili. Não, na verdade é o seguinte, essas viagens são muito boas, mas aqui no Brasil tudo está acontecendo. Aí acumula, né? Trabalho, a gente chega aqui tem que pôr tudo em dia. A ProSoja não para, os problemas do produtor não param. Então, o que acontece mais é isso. Mas, de toda forma, a gente fala com todos os veículos. Para nós é importante, cada vez mais, conversar não só com o produtor, como a sociedade também, né?
Motivo de orgulho. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui, Lucas Costa Beber. Um abraço e até uma próxima oportunidade. Um abração para vocês também. Tudo de bom. Valeu. Zaid, deu para sanar dúvidas aí, né? Ah, sim, muito boa, muito esclarecedora a conversa com o Lucas. A pessoa quando entende, e é bom de ver que a proposta já é sempre olhando para frente, né? Nós sabemos que o cenário internacional ele coloca para o agronegócio bastante desafios. A safra, a cada comercialização, a cada compra de insumo, o cenário é outro, né? Fechou. O programa de hoje vai terminando por aqui. Eu agradeço a sua participação e até uma próxima também, meu amigo. Um abraço, meu caro. Jossan, muito obrigado aí por mais uma quinta-feira aí do Agrodebate e um abraço a todos os telespectadores. Valeu, até a próxima. A você ligado no Agrodebate, muito obrigado pela sua companhia. Não se esqueça, amanhã tem mais. Não perca. Um abraço, boa noite, até amanhã.